Pessoal, boa noite. Vamos continuar o nosso conteúdo. Nós temos ainda três conteúdos para serem abordados com o de hoje. Vamos tentar finalizar ao máximo amanhã, porque na sexta é a nossa atividade final, tá? Então, vamos hoje falar do hospital. Falamos da questão administrativa, os tipos de teorias que a gente adota, como é distribuído o pessoal dentro do ambiente hospitalar. E agora nós vamos falar do hospital em si, né? Então, é importante nós falarmos do conceito. Nós sabemos que o hospital ele é integrante de um sistema que vai ter como principal finalidade oferecer assistência preventiva para ajudar na prevenção de doenças, curativa, né, que é os tratamentos, e a reabilitação do indivíduo, sua família e a comunidade. Então, o hospital, dentro do conceito, ele é isso, ele é um sistema de saúde, ele é onde funciona um atendimento de saúde que pode ser tanto preventivo, curativo ou para reabilitar um indivíduo, não somente ele, como a família e a comunidade. Então, dentro de os tipos de hospital existentes, basicamente nós vamos classificar entre hospitais públicos, privados e filantrópicos. Então, os hospitais públicos ou governamentais é aquele que pertence ao governo federal, municipal e estadual, ou ainda uma entidade mista, federal, municipal e estadual, ou seja, todos os três juntos cooperam para que esse hospital aconteça. O Hospital Getúlio Vargas é um hospital federal, o Delfina, como nós temos visto, é estadual, né? E por aí vai a questão dos hospitais, dos tipos de hospitais públicos. Também existem os hospitais privados ou particular. Então, os hospitais particulares é aqueles que pertencem a uma pessoa jurídica de direito privado, como irmandade, fundação, sociedade, grupo de acionistas ou a um indivíduo. Aí exemplos que eu posso dar: o Hospital Adventista, o Hospital Samel, né, o Hospital Check-up. Então, a gente tem aqui na nossa cidade vários hospitais que são hospitais privados. Eles pertencem a um grupo de pessoas, eles pertencem a uma fundação, mas são exclusivos somente os donos são essas pessoas, né? Então, e nesses hospitais privados ou particulares, só tem acesso às pessoas que têm um plano de saúde, né? Fazem um pagamento de um plano de saúde mensalmente. Aí eles podem fazer a utilização desse hospital privado. O hospital filantrópico. O hospital filantrópico é uma instituição particular que tem como protótipo a Santa Casa, que não visa lucros. Então, os hospitais filantrópicos, eles são aqueles hospitais que prestam, ele não é nem público e nem privado. Ele é um hospital que ele ajuda as pessoas, né, alguns tipos de atendimento, ou todos, porém ele é uma única pessoa, um grupo que é dono desse hospital, semelhante à questão de administração. Existe apenas um grupo ou fundação que é dono do hospital, tipo como se fosse um privado, porém ele aqui não requer um plano de saúde para atendimento. Aqui geralmente vai prestar atendimento àquelas pessoas que não têm acesso, né? Não conseguem ter acesso a atendimentos de saúde nem público e nem privado, e aí surgem os hospitais filantrópicos. Eram muito mais comuns quando não existia o Sistema Único de Saúde no nosso país, né, o SUS. Então, hoje os hospitais filantrópicos, na verdade, nem funcionam mais como hospitais. Eles funcionam como clínicas, né, que às vezes existem um grupo de médicos, um grupo de pessoas que prestam determinadas consultas, especialidades para a população, às vezes para uma comunidade, às vezes para os interiores, né? Então, isso é um atendimento filantrópico. Mas o hospital mesmo, ele é composto de todos aqueles equipamentos, de toda uma equipe, e ele vai prestar os cuidados, como nós falamos, ou preventivo ou paliativo para um paciente. Então, em relação aos tipos que nós temos, público pertence ao poder governamental, estadual ou municipal.
O hospital privado, ele pertence a tem como principal administrador uma pessoa, um grupo de pessoas de forma individual, para que as outros, né, os pacientes tenham acesso, eles precisam pagar um plano de saúde. Nos hospitais filantrópicos, eles são hospitais que não têm fins lucrativos, porém pertencem também ou a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, no qual eles vão prestar atendimento sem necessidade de planos de saúde, apenas de controle mesmo de pessoas, que no caso são profissionais que vão se dispor, na maioria das vezes, a prestar um atendimento nesses locais. Aí temos os hospitais privados e filantrópicos, que é importante ressaltar que às vezes eles podem ser conveniados com o SUS, assim também como os hospitais particulares, que é o que nós temos visto ultimamente, né? Que entram em convênio com o SUS até para auxiliar com a liberação de leitos e exames. Então, dependendo de acordos e de como tem funcionado o sistema, tanto o hospital privado quanto o hospital filantrópico, eles podem ser conveniados com o SUS, mas aí tem que ter uma conversa, um acordo com os gestores e também os responsáveis dos hospitais públicos, né, os gestores dos hospitais públicos, conforme a liberação do sistema. Então, aqui, hospital público, né, a Santa Casa de Misericórdia, que era exemplo de hospital filantrópico. Os hospitais mais complexos possuem infraestrutura tais como serviços de educação continuada para o desenvolvimento das pessoas no sentido de qualificação à assistência, né? Então, os hospitais, eles devem oferecer, diferente de uma unidade básica, ele deve oferecer um serviço mais especializado, né? Então, ele vai aqui desenvolver um atendimento com base não somente nos medicamentos, nos procedimentos, mas na educação continuada para a equipe e também para o paciente. Área de lazer. Então, dentro da infraestrutura entra a questão das áreas de lazer, que podem ser grandes ou pequenas, mas principalmente nos hospitais infantis é importante ter essa área mais lúdica. Bibliotecas, principalmente quando é um hospital de ensino, é importante que tenha uma biblioteca disponível. Refeitório, tanto para funcionários quanto para pacientes, acompanhantes. Sala de conveniência e, dentre outras, né, são alguns dos ambientes que vão fazer parte do ambiente hospitalar. O hospital de ensino. O hospital de ensino, ele pode ser tanto privado como pode ser público, tá? Então, o hospital de ensino, ele vai ser um local onde se desenvolve atividades práticas de cursos da área de saúde. Como hospitais de ensino de exemplo que nós temos aqui, a Fundação Adriano Jorge, né? Temos também o Hospital Getúlio Vargas. O que são esses hospitais? Eles são hospitais onde eles recebem, geralmente, residentes, né? Médicos ou enfermeiros, para a realização de residência nas áreas de saúde, em que, às vezes, dentro desses hospitais é realizado a pós-graduação profissional, o mestrado profissional, mas são alunos já formados, são alunos já médicos, são alunos já enfermeiros, porém eles estão ali com o fim de fazer uma especialização prática, tá? Então, esses são considerados hospitais de ensino. Neles estão presentes o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência, tá? Então, esses são os hospitais de ensino. São aqueles hospitais que recebem alunos para realizar a sua pós-graduação, para realizar o seu doutorado ou mestrado de forma profissional. Particular, hospital de ensino, que eu conheço aqui na capital, nós não temos, né? Eu sei que em São Paulo tem mestrado profissional, né, em hospitais privados, mas aqui eu desconheço. O que nós temos mesmo, hospitais de ensino, são os públicos, tá? Que no caso, como eu falei, dei o exemplo da Fundação Adriano Jorge e do Hospital Getúlio Vargas. São os principais hospitais de referência quanto ao hospital de ensino. A Fundação Adriano Jorge pela Universidade Estadual, né, e a Fundação Getúlio Vargas pelo Hospital
pela Universidade Federal do Amazonas. Então, nós temos esses dois locais aí como os centros conhecidos como hospitais de ensino. Contexto histórico. Durante muito tempo, as instituições atualmente denominadas de hospitais desempenharam exclusivamente o papel de albergue e hospedaria, né? Ou seja, tinham a função mais social do que terapêutica, recolhendo os desprotegidos da sorte, onde eram cuidados e alimentados. Então, dentro do contexto, até a palavra hospital, ela vem da parte hospedaria, onde eu acomodo alguém, onde eu recebo alguém para passar um determinado período, nesse caso hoje, para se recuperar de alguma enfermidade. Então, antigamente ele tinha mais uma função social, né, de desenvolver um trabalho social para a população, do que mesmo de tratamento. Hoje não, hoje nós já vemos um hospital onde nós realizamos cuidados terapêuticos, né, tratamentos com esse paciente. Então, antigamente os hospitais eles eram dessa maneira, né? Nós percebemos que não tinha, as enfermarias não eram tão bem divididas como são hoje. Tínhamos vários pacientes, independente da patologia, no mesmo lugar, que facilitava muito os processos de infecção se espalharem. Então, foi com o passar do tempo melhorando, né? As pessoas eram recebidas nem sempre por estarem doentes e necessitarem de tratamento de saúde, que foi o que nós falamos anteriormente. Às vezes as pessoas elas eram recebidas apenas porque precisavam de um lugar para ficar. Hoje os hospitais eles são destinados apenas a tratamentos. Na história da evolução da assistência à saúde, há registros de instituições de cunho social e caritativo. Há pobres, velhos, enfermos, órfãos e abandonados. Então, conforme a assistência, né, os cuidados eles foram aumentando, então foi crescendo ou foi sendo feito os trabalhos quanto à questão social, caridade, porque nós ainda, pelo menos aqui no nosso país, ainda não tínhamos o Sistema Único de Saúde, o SUS. Assim como em outros lugares, vocês estão percebendo na mídia que o problema dos outros países é que eles não têm um sistema único de saúde. Pode ter certeza que as pessoas que estão indo para hospitais em outros países, depois que ela se recuperar ou não se recuperando, vai chegar uma cobrança para elas em casa ou para o seu parente, por conta de que o hospital ele não é um hospital que atende, não é um sistema único de saúde. Todos os cuidados ali que foram realizados e materiais utilizados, eles serão devidamente cobrados. Ou, claro, os locais que existem, os hospitais filantrópicos, que fazem atendimento sem fins lucrativos. Então, existe aí essa diferença. E antigamente, na questão da história, conforme a assistência, a necessidade foi aumentando, até por questões das guerras e das próprias epidemias que foram crescendo, que foram aparecendo, aí foi necessário, né, formar essas equipes de caridade, filantrópicas, para prestar atendimento. As Santas Casas de Misericórdia, ligadas à Igreja Católica, tiveram e ainda hoje possuem papel importante na assistência às pessoas carentes, né? Então, ainda hoje a Igreja Católica ela se torna muito presente nesse papel de hospital filantrópico, né? E foi muito presente também na época em que o SUS não existia no nosso país. Então, eram eles que acabavam fazendo os cuidados, os tratamentos, e foi de grande ajuda e tem sido de grande ajuda para a população até hoje. Anterior à existência de hospitais, os indivíduos que requeriam cuidados de saúde permaneciam em suas casas, onde eram cuidados pelos profissionais da época e assistidos tanto clínica quanto cirurgicamente. Então, isso aqui ele não era para todos, tá? Em relação às pessoas que recebiam
o médico, né, o cirurgião em casa, geralmente eram pessoas que tinham recursos financeiros. Aquelas pessoas que não tinham recursos financeiros, elas recebiam mais, faziam mais os tratamentos empíricos, né, os tratamentos aí à base de ervas, o que era ensinado, né, a questão da espiritualização. Então, em relação à assistência hospitalar, apesar de ter médicos na época que iam fazer as visitas domiciliares, tinham atendimento domiciliar, infelizmente as pessoas que não tinham tantos recursos financeiros ou como pagar, ou recebiam esse atendimento por conta da própria caridade do médico, ou porque ou teriam que receber outro tipo de tratamento. Mas fora isso, somente se tivesse recursos financeiros. Os profissionais da época não tinham conhecimento no que diz respeito à esterilização, desinfecção ou antisepsia. E daí nós já podemos ter certeza que vivia quem tinha que viver, quem realmente tinha que ir, ou mesmo que não tivesse, pelo nível de infecção, né, de alterações que ia apresentando, a pessoa acabava indo a óbito. Então, os médicos da época, por mais avançado ou estudiosos que eles fossem, nós não tínhamos o nível de conhecimento que temos hoje. E mesmo tendo esse nível de conhecimento que temos hoje, a nossa situação está bem precária em relação à saúde, né, com essa nova pandemia. Então, para vocês terem uma base, que se hoje, com o nível de conhecimento que temos, que a ciência evoluiu, nós nos encontramos nessa situação, imagina antigamente, quando nós não tínhamos esse mesmo nível de conhecimento, né, e consequentemente as epidemias também aconteciam. Esse novo modelo de assistir exigiu profissionais qualificados e em quantidade suficiente para atender a demanda. Então, quando foram surgindo, a população foi tendo os médicos, né, os médicos começaram a aparecer e fazer essas visitas domiciliares, então as comunidades, as pessoas que tinham mais recursos, todas queriam ter o seu médico presente, de forma que era necessário ter pessoas estudadas para isso. E aí muitas pessoas do Brasil, de outros países, iam para as primeiras universidades que começaram a surgir na área da medicina. Atualmente, o serviço no hospital é desenvolvido por uma equipe multiprofissional, que visa atender o indivíduo na sua integralidade, ou seja, entender que o indivíduo ele não é só aquela doença que está aparecendo, ele é composto de corpo, alma, espírito, ele tem emoções, e isso deve ser levado em consideração também no tratamento dele. Por isso que a equipe ela é multidisciplinar, ela deve ser composta não somente por médicos e enfermeiros, mas por psicólogos, nutricionistas, né, fisioterapeutas, porque quanto mais especializado ou mais individual for um tratamento em relação a determinada doença, mais resposta eu terei. Né? Então, às vezes, por mais que eu tenha algum conhecimento mínimo de fisioterapia, algum conhecimento mínimo de psicologia, às vezes não é suficiente para conseguir atender a necessidade daquele paciente. Então, termos uma equipe multidisciplinar é essencial para fazer com que esse paciente ele consiga se recuperar. No período colonial, a assistência hospitalar no Brasil era deficiente. Com a evolução do conhecimento, o aparecimento de diversas patologias e novas tecnologias, houve a necessidade de um local que facilitasse a assistência e o tratamento das pessoas, surgindo assim o hospital. Então, a questão da necessidade dos cuidados de saúde veio com a chegada da família real ao Brasil. Né? Então, eles começaram, junto com eles, vieram muitas doenças, e aí houve a necessidade de começar a ter um tratamento, né? Começar a ter um local onde as pessoas pudessem se tratar. E aí foi que surgiu o hospital no Brasil. Ainda, como eu falei, mais para as pessoas que tinham condições financeiras do que para aquelas que não tinham, e as pessoas os demais viviam através da filantropia, né? As formas de diagnóstico foram sendo aperfeiçoadas, os tratamentos começaram a se diversificar, surgindo assim as especializações. Ou seja, antigamente você tinha um médico para tudo. Um clínico geral, ele se formava em medicina, ele tratava tudo, cirurgia,
né? Ele tratava a obstetrícia, né, que é a parte da gestação, era ginecologista, ele era tudo. E com o passar do tempo e com a melhora do tratamento, houve a necessidade de surgir as especializações, e aí alguns médicos começaram a desenvolver, ou pesquisar, estudar mais a respeito daquilo que eles tinham mais afinidade. O modelo assistencial vigente no Brasil também adota a atenção domiciliar prestada por uma equipe de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos ou auxiliares de enfermagem, e nesses casos aqui nós temos os ACS, né, os atendentes domiciliares. Então nós temos aqui dentro dessa parte as unidades básicas de saúde, que tem se feito presente na atualidade para administração das vacinas, para acompanhamento de gestantes idosos em casa. No momento tem aplicado-se essa questão de visita, de atenção domiciliar, por conta de que evitar que essas pessoas cheguem até as unidades e haja aglomerações. Mas as visitas domiciliares, elas já existem há um tempo, desde que foram criadas as casinhas, né, que é como vocês conhecem, mas o nome correto são unidades básicas de saúde. Então, a visita domiciliar realizada pela Estratégia Saúde da Família possibilita aos seguintes membros da equipe: promover educação em saúde, diagnosticar necessidades, acompanhar tratamento do cliente no próprio domicílio ou na UBS, ou mesmo acompanhá-lo em caso de necessidade a hospitais ou centros especializados. Tá? Então, em relação a essas visitas, né, domiciliares, é importante que ela possibilite todas essas vantagens ao cliente. Quanto às funções do hospital, é uma empresa complexa, né, independente de ser pública, privada ou filantrópica, ela é uma empresa que ela necessita de uma organização administrativa, tem que ter alguém na parte administrativa responsável, equipamentos e materiais específicos para receber e tratar o indivíduo que busca atendimento de saúde. Então, ele deve ser composto de organização administrativa, equipamentos e materiais específicos. Para ele ter equipamentos e materiais específicos, ele precisa de uma boa organização administrativa. Para sua sobrevivência, o bom funcionamento desenvolve atividades semelhantes a outras empresas, tais como técnicas, né? Então, gera a produção de serviços, ou seja, o próprio fazer na instituição. Ele precisa contratar pessoas capacitadas, especializadas em realizar os seus serviços. Comercial, as atividades são remuneradas, o serviço é cobrado do cliente, seja por meio dos impostos ou de forma individual, que são os hospitais privados. Financeiro, envolve a entrada e saída do capital que tem nesse hospital. Então, se há uma remoção, tem que ter uma reposição também. Segurança, necessidade de proteção do paciente, do pessoal que atua com frequência na instituição. A segurança deve ser entendida em sentido amplo, inclusivo proteção contra infecções hospitalares e acidentes, danos ao material ou equipamento, né? Então, a segurança ela deve ser tanto dos profissionais que trabalham, quanto dos clientes, quanto dos materiais, dos equipamentos que são utilizados. Então, a segurança ela envolve todo esse processo. Contabilidade oferece transparência do movimento financeiro, inclusive estatísticas de atendimento, cuidados prestados e procedimentos adotados. Isso até estimula a equipe a entender como funciona essa parte, né? Então, a parte da contabilidade é importante que tenha essa transparência, principalmente em hospitais públicos. Administrativas, as atividades hospitalares necessitam ser planejadas, organizadas, coordenadas, controladas e ter um bom comando, né? Então, a gente viu falando dos planejamentos, começa desde a parte da contratação, de quantos
de quantas pessoas nos recursos humanos eu vou precisar para suprir a demanda desse hospital, né? Até a questão de distribuição de materiais, distribuição da equipe. Então, é necessário ter uma boa administração para que o hospital ele consiga funcionar. Essas atividades contribuem para garantir a prestação de serviços e atender às funções hospitalares, as quais são: função preventiva. Dentro da função preventiva, supervisão da gravidez normal e do parto, supervisão do crescimento normal e do desenvolvimento da criança e do adolescente, controle das doenças contagiosas, saúde ocupacional. Então, tudo aquilo que envolve prevenir danos é uma função. Prevenir danos à saúde é uma função também do hospital. Quanto à função educativa, campo prático para estudante dos cursos de graduação e pós-graduação, educação continuada dirigida à equipe que trabalha na instituição, educação em saúde dirigida ao público geral. Então, o fato de você já estar trabalhando na área não significa que você vai deixar de estudar. É importante que o próprio ambiente que você trabalha ele esteja promovendo sempre atualizações a respeito dos nossos procedimentos. Função restaurativa. A função restaurativa, dentro dela entra diagnóstico em serviço de ambulatório e internação. Se eu preciso restaurar uma saúde ou auxiliar na restauração dessa saúde, é importante descobrir o que realmente essa pessoa tem, né? Então, o médico solicita exames. Tratamento das doenças, curativo ou paliativo, envolvendo atividade cirúrgica, clínicas e especiais. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer com que o paciente ele se cure. Se a doença for crônica, todo o tratamento realizado sempre vai ser paliativo. Reabilitação física, mental e social. Como eu falei, nem sempre ele vai conseguir a reabilitação física total, dependendo da doença que ele tem. Mas ter uma estabilidade mental e social é importante. Tratamento de emergência, acidentes e doenças. Quanto à função pesquisadora, aspectos físicos, psicológicos e sociais da saúde da doença, né? Isso que está sendo estudado agora com o Covid-19, que eles estão dentro dos hospitais, dentro da prática, com base em anotações, estudando sobre os aspectos físicos, né? Como a doença ela afeta o organismo, como varia de pessoa para pessoa, por idade, né? Como evolui, que danos, não somente físicos, quanto psicológicos, vai afetar a pessoa e a família, e nós temos visto isso por conta de que muitos não podem enterrar, né, fazer o velório dos seus entes queridos. Então, nesse caso, a questão pesquisadora, ela vai estudar todo o sentido amplo de uma doença ou de uma determinada situação que acontece dentro do ambiente hospitalar, ou no caso fora dele mesmo, e que vão refletir para a parte hospitalar. Atividades hospitalares, processos de trabalho, produtos terapêuticos, procedimentos técnicos e atividades administrativas, né? Então, dentro da função pesquisadora, ele também vai desenvolver essas atividades. Classificação dos hospitais. Então, os hospitais, ele pode se classificar de maneiras diferentes. A classificação deles envolve aspecto administrativo, a estrutura física, recursos humanos e desempenho da instituição. Então, existe uma série de critérios para se classificar os hospitais. A vantagem da classificação é permitir que o estabelecimento dê condições mínimas para ser autorizado o funcionamento do mesmo. Então, nenhum hospital ele vai ser aberto do dia para a noite. Ele precisa passar por um processo de fiscalização para poder ser aberto. E dentro desse processo de verificação, de fiscalização, ele vai entrar na classificação para poder ele dizer quais tipos de pessoas, de pacientes, aquele hospital está apto a receber. Então, pode-se classificar os hospitais sobre os aspectos clínicos e administrativos. Então, sobre os aspectos clínicos, os hospitais eles podem se classificar como gerais e especializados. Então, os hospitais gerais são aqueles hospitais que têm capacidade para receber
né, diversas especialidades clínicas e cirúrgicas, ou seja, aqueles hospitais que podem receber qualquer tipo de paciente. Pode ser limitado a um determinado grupo etário, hospitais infantis, mas mesmo que seja hospital infantil, ele recebe criança em estado grave, ele recebe criança em estado de emergência, ele recebe criança para tratamento ambulatorial, ou seja, é um hospital que faz um atendimento geral. Recebe criança que sofreu algum tipo de fratura. Então, o hospital geral é aquele hospital que faz um atendimento para qualquer tipo de doença. Há um determinado grupo de comunidades, o hospital militar, né? Então, o hospital militar, ele é um hospital geral, mas ele atende só determinado grupo, que são os militares e suas famílias ou dependentes, ou a finalidade específica de hospitais de ensino. Então, nós temos aqui como exemplo de um hospital geral da nossa capital, o Hospital 28 de Agosto, no qual ele recebe todo e qualquer tipo de paciente, né? Então, especializados é aquele capacitado a receber e assistir pacientes predominantemente de uma especialidade, como, por exemplo, psiquiatria, oncologia. Atualmente, a tendência é colocar os pacientes em qualquer tipo de patologia nos hospitais gerais. Porém, nós temos hospitais da oncologia, a Fundação Emoan, a Fundação SECOM, né? A Fundação SECOM, ela recebe exclusivamente pacientes com câncer. Então, esses pacientes com câncer lá, eles têm atendimento de emergência, eles têm atendimento ambulatorial, eles fazem seus exames, eles fazem seus tratamentos. Então, quando a gente fala de hospital especializado, é um hospital que ele recebe determinado grupo de pessoas que porta sempre uma doença, determinada patologia, independente do local, mas é câncer, é tratado lá. Psiquiatria vai receber pessoas com distúrbios psiquiátricos, né? Temos também o Hospital Tropical, que recebe pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Temos o Hospital Emoan, que recebe os pacientes com doenças sanguíneas. Então, nós temos aí diferentes hospitais especializados na nossa capital. O SECOM, como eu falei. Quanto aos aspectos administrativos, isso foi dentro dos aspectos clínicos, tá? Quanto aos aspectos administrativos, de acordo com a propriedade de manutenção, os hospitais podem ser oficiais, governamentais ou particulares, que entra até nos tipos de hospital que nós falamos anteriormente, né? Então, na parte administrativa, eles podem ser oficiais, contando com as partes governamentais ou particulares, que é aqueles em que possuem apenas um dono, né? Ou um grupo de pessoas. Entretanto, existem outras formas de classificação dos hospitais, como, por exemplo, por número de leitos, que ele, por número de leitos, pode se classificar em pequeno, médio e grande porte, ou de porte especial. Então, é importante nós conhecermos essa classificação conforme o porte, porque às vezes a gente ouve falar: ah, mas o hospital fulano de tal não pode receber esse paciente porque ele é um hospital de pequeno porte. Então, é importante nós sabermos que quando eu falo de um hospital conforme o porte, eu estou me referindo a ele conforme a sua capacidade ou quantidade de leitos. Então, eu digo que um hospital ele é de pequeno porte quando ele tem capacidade normal ou de operação de até 50 leitos. O hospital de médio porte é o que tem a capacidade normal ou de operação de até 51 a 150 leitos. O hospital de grande porte, ele tem de 151 a 500 leitos. E o hospital de porte especial ou porte extra, ele vai ter uma capacidade superior a 500 leitos. Então, conforme o porte, os hospitais eles podem se classificar conforme o número de leitos. No Brasil, os hospitais integram uma rede de estabelecimento de serviços de saúde, público e privado, organizados segundo os princípios do SUS. Desse modo, a assistência hospitalar prestada à população se faz por meio de instituições públicas, contratadas, conveniadas e cadastrados no Sistema Único de Saúde, né? Então, nós temos, de forma boa ou ruim, né, que às vezes as pessoas reclamam do Sistema Único de Saúde, mas ele é um sistema que nos ajuda bastante, né? Imagina você ter que fazer um pagamento, apesar de nós fazermos isso com nossos impostos, mas imagina todo o procedimento que você for realizar, você ter que prestar contas, você ter que pagar,
né? Fora tudo aquilo que você já faz uso constantemente. Então, o Sistema Único de Saúde, ele vem para auxiliar a população. Claro que não é perfeito, mas tem surtido bastante efeito, principalmente nessa época da pandemia. Então, as seguintes unidades integram as redes hospitalares: unidade sanitária, serviço que associa a função de saúde pública e internação. Hospital local, destina-se a servir a uma população igual ou superior a 20 mil habitantes. Hospital regional, destina-se a prestar assistência de padrão superior do hospital local, né? Então, unidades que integram as redes hospitalares. Dentro do contexto, né, de organização hospitalar, é importante saber que nós temos unidades sanitárias, hospitais locais, hospitais regionais. Então, lá no município de Parintins tem os seus hospitais locais, né? E aí tem os hospitais regionais, tem os hospitais de base, que são os hospitais geralmente da capital. Destina-se a constituir o Centro de Coordenação e Integração Assistência Hospitalar de uma zona. Então, o Hospital de Ensino é o hospital que apoia as atividades práticas do curso da área de saúde, como é o exemplo que eu já falei a vocês. Então, quanto ao ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, ele possui características próprias, né, que o diferenciam de qualquer outras instituições, inclusive de saúde mesmo. O hospital em si, ele presta um atendimento, como nós falamos anteriormente, mais complexo e completo, diferente de clínicas, policlínicas, né, que é um atendimento só ambulatorial mesmo. Muitas de suas áreas funcionais devem ser interdependentes e se interrelacionarem, né? Então, de forma a favorecer o funcionamento eficiente de todos os componentes como um todo e não constitui-se um somatório de partes desagregadas. Então, é uma articulação. Todo ambiente hospitalar, um precisa do outro, eles se completam, né? De forma que ninguém pode ser independente. Todos eles têm que andar em comum acordo, em conjunto, porque hoje o paciente está na clínica médica, mas amanhã ele pode precisar da UTI. E aí eu preciso ter aparelhos em cada um desses locais, eu preciso ter uma boa equipe em cada um desses setores. A principal meta do hospital é proporcionar assistência adequada ao paciente, utilizando o seu potencial, mas considerando os limites do conhecimento, da tecnologia, da organização e das atividades humanas, né? Então, nosso objetivo, quando nós estamos dentro do ambiente hospitalar, ou quando esse hospital foi criado, foi com esse objetivo, de proporcionar assistência adequada ao paciente. Muitas vezes os recursos institucionais são escassos, devendo os integrantes da equipe evitar desperdícios de materiais, de medicamentos e outros gastos que sejam desnecessários, né? Antigamente, hoje falta material no Sistema Único de Saúde, né, na parte do SUS. Na prática, nós sabemos disso, mas eu sou de uma época em que não faltava materiais. E tinha tanto material que os funcionários, ao invés de deixarem os seus materiais nos devidos locais, muitos levavam para as suas casas medicamentos, materiais, né? E querendo ou não, de onde se tira e nunca se põe, né? Como diz o ditado, um dia vai deixar de ter, um dia vai deixar de existir. Então, assim, a falta de uma reposição, falta de materiais, mas já houve tempos em que nós tínhamos bastante materiais e mesmo assim não era respeitado, que esses materiais não eram dos profissionais, era do hospital, era para prestar atendimento para as pessoas, né? Então, com o passar do tempo, foi aumentando a fiscalização de forma que foi evitando que isso acontecesse. Mas hoje nós não temos, não é talvez mais por esse motivo, né? Hoje nós não temos por conta de que realmente falta uma questão administrativa, conseguir distribuir corretamente a liberação de materiais, a quantidade de materiais necessários. Mas é importante sempre entender que não é porque eu tenho muito hoje, que eu terei muito amanhã, né, que eu vou desperdiçar. Se eu posso evitar desperdício, evite o desperdício. O hospital deve assegurar ao paciente uma assistência qualificada por meio de melhor organização do corpo clínico,
da assistência de pessoal competente e de serviços complementares de diagnóstico e tratamento adequado. Então, o hospital ele deve proporcionar uma equipe de qualidade para cuidar desse paciente, seja no hospital público ou privado, porque independente disso, aquele paciente que chegou ali, ele é um paciente que ele está ali por necessidade, não por querer. Então, é importante que a equipe leve isso em consideração, entenda essa parte, realize o seu trabalho com qualidade. Em toda instituição deve haver um responsável por traçar normas administrativas, um indivíduo ou um grupo que planeja e ordena a política que a empresa irá seguir. Então, existe pessoas para montar as regras, para montar os manuais daquele setor, daquele hospital, para que todos consigam andar em comum acordo. Muitos hospitais são dirigidos por um conselho administrativo que tem como delegado executivo o diretor, Então, todo local, toda empresa, ela tem que ter um conselho para que possam entrar em acordo e ver qual é a melhor solução para determinada debilidade do hospital ou para melhorias. Ele necessita compartilhar essas atribuições com outros grupos de profissionais, portanto, o hospital ele pode ser subdividido em diretorias clínicas, técnicas, administrativas e financeiras. Os grandes hospitais contam com a diretoria de enfermagem, seja hospitais de grande porte, médio porte. Isso se deve ao fato de que essa categoria representa o maior contingente no quadro de pessoal das instituições de saúde. Então, precisa ter alguém para gerir todas essas equipes. O diretor ou gerente de enfermagem conta com os chefes ou supervisores das unidades de internação e também com os enfermeiros plantonistas, que prestam assistência de enfermagem. Estão subordinados a diretorias de enfermagem, auxiliares, técnicos e enfermeiros, que atuam no cuidado direto ou indireto ao paciente. Então, essa é a questão hospitalar, como ela funciona, as formas de classificação, função desse hospital. E agora vamos falar sobre a organização e funcionamento do hospital. Então, a organização hospitalar é constituída de unidades que funcionam de forma integrada, com objetivos gerais e semelhantes. O hospital deve ter um quadro de pessoal especializado, agrupado por funções similares, formando seções, serviços e setores que constituirão a organização hospitalar. Então, a organização hospitalar ela vai ser formada por seções, serviços e setores, para que todos consigam realizar suas funções adequadamente. Para conseguir atingir os objetivos, o hospital necessita de equipe multidisciplinar, capaz de oferecer uma assistência qualificada, e é importante que tenha uma coordenação interna eficiente. O hospital não funciona de forma eficaz se não houver uma coordenação interna, se não houver alguém que consiga gerir, que consiga administrar essas equipes, se seus membros não forem motivados e não houver avaliação e feedback, um retorno da evolução ou não daquela equipe ou daquele paciente. Todo hospital necessita de um estatuto que defina sua finalidade, objetivos, estruturas e competências. Então, eu tenho que trabalhar em prol do objetivo daquele ambiente que eu estou trabalhando. Então, todo hospital, todo setor, até às vezes ele vai ter um estatuto lá dizendo qual é a finalidade, qual é o objetivo dele. Deve possuir estrutura interna, com suas funções bem delineadas. Seus órgãos e atividades, a exemplo de serviço de enfermagem, também deve ter sua composição e competência bem definidos, ou seja, tudo, tanto as atividades quanto as funções, quanto a função daquele setor, tudo deve ser muito bem definido para que ninguém diga eu não fiz porque eu não sabia. E cada unidade funcional deve ainda possuir um regimento próprio. O serviço de enfermagem, responsável pela assistência de enfermagem, deve ser liderada, chefiada por um enfermeiro e constitui-se das unidades: centro cirúrgico, ambulatório, berçário, educação continuada, internação nas diversas especialidades, UTI, emergência e grupos específicos de assistência.
Serviço de nutrição, responsável pelo preparo da dieta e deve ser chefiado por um nutricionista. Serviço social, se encarrega de estudar e solucionar problemas socioeconômicos de forma ampla e deve ser chefiado por um assistente social. Serviço de arquivo médico e de estatística, é responsável pelo prontuário do paciente. Nestes são registradas todas as informações sobre o paciente, seu tratamento. Atualmente, suas atividades estão sendo informatizadas, né? Ou seja, atualmente já estão tentando digitalizar todos os prontuários, porque antigamente tudo que nós tínhamos era em papel. Mas eu particularmente acho que é importante ter os dois, porque nunca se sabe quando a máquina pode dar um problema e perdermos todos os arquivos desses pacientes. Também deve-se ter dentro dessa equipe multidisciplinar serviço de odontologia, serviço de farmácia, serviço de psicologia, serviço de fisioterapia e também, né, ainda dentro dessa situação, compõe-se a diretoria administrativa, que é responsável pelo serviço de pessoal, serviço de contabilidade, serviço de almoxarifado, né, que aí já vai ter as outras divisões, mas voltadas para outras áreas de formação. Vale ressaltar que todos os serviços devem funcionar de forma harmônica para facilitar o desenvolvimento das atividades profissionais e satisfazer as necessidades do cliente. Então, essa é a questão do hospital que nós abordamos dentro da estrutura hospitalar, da divisão, classificação desses hospitais.